Por fim, vamos lá. Então, a ideia hoje é discutir algumas interpretações, algumas outras aplicações para as mesmas ideias, para aqueles mesmos gráficos, em discussões que não têm até muita relação com eletricidade. No finalzinho eu vou falar mais sobre isso. Então, vamos começar pelas dúvidas. Vamos lá, quais são as dúvidas sobre isso? É onde vocês foram? Geradores, vamos lá. Professor. Foi mal, foi com o Felipe. Então, vamos lá, Felipe. Eu fiquei com dúvida, por que a gente precisa fazer a derivada lá no caso de achar o R máximo, se a gente pode simplesmente achar pelo gráfico? Peraí. Quando você acha pelo gráfico, deixa eu só te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, peraí. A gente acha um número inteiro, seria isso? Deixa eu compartilhar, vamos mostrar aqui o gráfico. Prontinho, tá chegando aí. Estão vendo aí, né? Sim. Só que vocês não conseguem ver o mouse, consegue? Acho que não. Não. Eu acho que não, que porcaria. Mas tudo bem. Esse é o gráfico de potência. Não é o que eu quero. Não, é esse mesmo, tá. De potência útil, esse aqui, esse vermelho aqui, ó. Potência útil versus o que eu chamo de perfil do consumidor, que é o resistência da década. Ele tem um máximo. Qual a interpretação? O que significa esse valor máximo? Quanto que vale? Que informação útil ela tem? É o ponto onde menos foi desperdiçado, podemos dizer assim, energia? É potência? Eu diria que é o ponto onde mais foi utilizado para alguma coisa útil. Isso. Tá? Tudo bem, eu sei que, mas qual a relação disso com a fonte? Quando eu falo fonte, eu falo em epsilon e Rzinho. Força eletromotriz e resistência interna. É o valor que chegou mais próximo do epsilon, não foi? Não. Repara, sempre que você vê uma curva que tem um máximo, o que vem à cabeça é, bom, esse máximo está em algum lugar e vale alguma coisa. Onde ele está, ou seja, qual que é o valor do Rzão que maximiza a potência útil? Como você calcula isso? Se você tem a expressão da potência útil em função de R, você deriva igual a zero e calcula uns pontos que pode ser máximo, mínimo ou flexão. Nesse caso vai ser um ponto de máximo. Eu estou vendo a curva. Só tem um máximo ali. Não estou vendo outra coisa. Tá? Bom, então se você derivar igual a zero e fizer as contas, você conclui que o Rão para posição de máximo é quando ele vale exatamente igual a Rinho. Então, peraí, não é um máximo qualquer, é uma informação importante. O que é Rão? Tá, que eu chamo ali de perfil do consumidor. Rão me fala se o teu sistema, se a tua carga, se aquele teu consumidor, ele é muito pequeno, médio ou grande. Se for muito pequeno a resistência, se o reostato, a década, for um valor muito pequeno, você exige muita corrente. Se for um valor grande, você exige pouca corrente. Então, o Rzão próximo de zero, ele significa um cara que gasta muito. E um Rzão próximo de, no caso aqui, quanto maior, é um cara mais econômico, requer pouca corrente. Em que condições do Rzão você tem um máximo de potência útil? Quando o Rzão igual a Rzinho, ou seja, quando uma propriedade do consumidor, da tua carga, do teu sistema, é igual a uma propriedade do gerador. Tá, e daí? Puxa, aí abre um monte de coisa. Aí começa a ficar belíssima a aula. Por quê? Vamos interpretar isso rapidamente. No caso, então, aqui, circuito elétrico. Quando você... O Rão você pode ajustar. Conforme você ajusta, ele vai ter a potência útil, vai produzir alguma coisa com maior ou menor, vamos dizer assim, capacidade.
Potência útil máxima é o que faz mais coisa. Se fosse um alto-falante, o som mais intenso. Se fosse uma luz, a luz mais intensa, mais brilhante, sei lá, alguma coisa assim. Então, olha lá, mexendo no perfil do consumidor, mexendo no ERRão, você pode botar numa condição de transferência de energia para produzir algo máxima, potência útil máxima. Então, vamos pegar alguns casos práticos. Alguém já mexeu com som em carro? Já instalou alto-falante no carro? Então, o alto-falante você pode ter o teu radinho lá, pode ter... Sim, então o Eric vai explicar, vai dar uma coisa. Qual que é a resistência de cada canal, a impedância por canal? Geralmente costuma ser 4 ohms, é isso, Eric? Confirma comigo aí. Tem de 8, mas pode ser uma... Geralmente sim, professor, mas depende do som também, depende do alto-falante. Isso, geralmente é 4 por canal. Isso. Mas o alto-falante, geralmente ele pode ter 8. Então, o que você faz? Você vai ajustar o teu conjunto de alto-falantes para que eles tenham a mesma, vamos chamar ainda, resistência. A palavra está errada, mas o conceito vale por enquanto, tá? A mesma resistência do canal. Então, você vai pegar 2 de 8 e colocar em paralelo. Por quê? Para obter o máximo de som. O que acontece se você comprar um monte de alto-falantes e colocar tudo eles em série e ligar no teu canal? Quando você liga o rádio, o que você escuta? Quer dizer, botar um monte de alto-falantes em série quer dizer que a resistência equivalente é grande. Bem maior do que a do canal. Quando você liga, o que você escuta? Um sussurro. Por quê? Porque está numa condição de ERRão muito grande. Potência útil, algo que você produz, é baixa. Então você não escuta o som, você escuta o som bem fraquinho. Tá? Porque você tem que alimentar aquele monte de resistor. Como a resistência equivalente é grande, vai sair pouca corrente, pouco som, pouco barulho, pouco efeito. Então o que você faz? Põe tudo em paralelo. Perfeito. Aí você liga um monte de alto-falante em paralelo e coloca naquele canal e liga. O que você escuta? Talvez você escute uma faísca e um cheiro de queimado. Tá? Porque você acabou de queimar o canal. Quando você coloca tudo em paralelo, a tua resistência equivalente é muito baixa. Se ela é muito baixa, vai sair muita corrente do teu gerador e pode ultrapassar o limite. Você pode queimar o canal. Então, o que você faz quando você balanceia o conjunto de alto-falantes? Não estou nem equalizando graves e agudos, tá? Estou pensando só em termos ainda um pouco errado, resistência. Se cada canal tem 4 ohms, você quer que aquele canal alimente um conjunto de não sei quantos alto-falantes, mas aquele conjunto tem que ter, idealmente, 4 ohms. Então você vai colocar paralelo, série, vai botar a coisa aqui, vai montar aquele conjunto para cada canal de 4 ohms. Assim você tem o melhor som possível. Certo, Eric? É isso que você faz? Isso, professor. Quando liga, principalmente quando vai ligar em módulo. Porque aí você tem que ligar certinho, senão o módulo manda potência demais para um alto-falante ou para o outro, e aí pode queimar e até pegar fogo, né? Pode queimar, dançou, pegou que vai ter um cheirinho ruim. Ou seja, você tem que balancear. Balancear o quê? Aí que está a mágica desse gráfico. Você vai balancear uma característica do teu gerador, do teu aparelho de som, com uma característica do teu consumidor, do teu sistema de alto-falantes. Quando você casa a mesma, nesse caso, resistência, uma maneira mais geral é falar a mesma impedância. Nós vamos falar desse termo mais na frente quando falar de corrente alternada, tá? Então, eu estou usando o termo ainda errado. Mas vamos chamar de resistência, tá? Ou vamos chamar de impedância sem definir o que é impedância. Eu falo menos, fico com menos trauma de falar errado. Quando você casa a impedância do gerador com a impedância do consumidor, do circuito, você transfere o máximo de potência útil para o sistema. Ele produz o máximo de efeito. No caso do som, é o máximo de som. Tá? Mas você poderia fazer isso em vários sistemas. Essa ideia vale para um monte de coisa.
Quando você ajusta o teu emissor, a tua fonte, com o teu consumidor, ajusta essa impedância, faz esse casamento de impedância, você transfere a energia da fonte para o consumidor, porque vai transformar em alguma coisa. Por exemplo, todo mundo deve ter uma fibra ótica por perto aí nas redes de computação, sinal de rede. Tá? Fibra ótica entra luz. Se a luz que vem assim, do teu poste não entrar na fibra, você não tem sinal na tua casa. Então você quer que aquela luz entre o máximo possível para dentro da fibra. Porque se ela bater e refletir, perdeu o sinal, querido. Você está pagando uma banda e consumindo outra, ou vai estar pagando um tipo de sinal e consumindo outra. Então você quer ajustar uma propriedade do teu meio aqui que emite a luz com a tua fibra. O que você faz? Você ajusta, nesse caso, estamos falando de ótica, ajusta índice de refração. Então, você vai tentar minimizar a diferença de refração. Você vai casar a impedância. Você pode fazer um exame de ultrassom. Quando o cara coloca aquele sensor de ultrassom na tua pele, você não quer que o sinal bata na pele e volte. Você quer que ele entre no teu corpo, e aí sim, bata lá dentro, e aí volta para você pegar, para você montar essa imagem. Porque se bater na pele e voltar, você não enxerga nada do que está aqui dentro. Então, o que você faz? Você põe aquele gel que vai casar a impedância entre o emissor e o teu corpo. Então, o sinal vai entrar no teu corpo, e lá ele é refletido, e você vai captar o sinal de volta. Então, você casa acusticamente o teu sinal. Então, repara, já falei, ó, exemplo elétrico, exemplo óptico, exemplo agora acústico. Eu posso falar de impedância numa aula. Se eu falar num nível muito diferente de vocês, eu vou transmitir pouco para vocês. Tá? Por quê? Porque o que eu falar, você não vai absorver. Não vai transformar em algo útil. Então, eu tenho que saber casar a impedância da aula para que aquilo que eu quero transmitir seja transmitido e chegue até vocês. Para que vocês possam, vamos dizer assim, absorver e depois digerir e aprender e aprimorar. Mas uma aula de impedância muito diferente, eu falo, vocês não entendem coisa alguma. Tá? E se a aula for muito idiota, eu falo um monte de besteira e você fala, pô, não vou aprender nada disso. Por quê? Porque eu só falei besteira. Então eu tenho que casar aquilo que eu quero falar com aquilo que vocês têm condições ou de uma metodologia que permita essa transferência, para que vocês possam absorver, digerir e aí aprimorar. Então a gente tem que casar a impedância numa aula. Tudo que eu estou falando tem a ver com esse pico aqui, ó. Quando uma propriedade do emissor, do gerador, da fonte, casa com a propriedade do consumidor, daquele que transforma, daquele que recebe. Quando você casa isso, as coisas fluem de maneira mais legal. Tá? Então, nós descobrimos aqui que nesse caso elétrico, essa condição mágica é quando o errão, o circuito, é igual ao errinho, resistência interna, porque você, ao derivar igual a zero, você mostra matematicamente isso. Então, não é um pico bonitinho, nossa, que legal, não é, nossa, que legal, é, nossa, que condição especial, que fantástico, isso vale para ótica, para acústica, vale para tudo. Então, é muito mais do que um mero máximo. Então, a derivada te ajuda, nesse caso que você tem as expressões analíticas de potência, te ajuda digamos assim, a interpretar, nesse mundo elétrico, a condição de ressonância, a condição de equilíbrio aqui. Tá bem? Já nem sei quem perguntou, foi o Felipe, não sei agora quem foi. Isso. É isso, tá? Ficou claro? Ou seja, não é só uma continha. Repara o que tem por trás dessa continha. Sim. Esse é só um experimento de gerador. Tem um monte de coisa por trás disso. Essa condição de equilíbrio, essa condição de ressonância, como a gente chama, esse casamento de impedância, vale para um monte de aplicações. Tudo bem? Até para a aula. Tá, uma metodologia mal colocada faz a aula ter um rendimento baixíssimo. Eu posso falar coisas fantásticas e não conseguir transmitir para vocês. Tá? Porque a maneira como eu fiz a transferência
não dá certo. Tá bom? E vice-versa. Vocês podem fazer uma pergunta que eu também não entendo. Eu não entendi a sua pergunta. Tá? Não estamos aqui sintonizados. Quando a gente sintoniza, a coisa flui. Tá bom? Alguém mais ia perguntar antes do Felipe falar? Quem que era? Já troquei tudo agora aqui. Professor, sou eu. Paulo, então vamos lá, Paulo. Eu me perdi no que é o R década. R década. Nós usamos o circuito, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Eu devia compartilhar, deixa eu ver se consigo. Opa, botão errado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso de uma maneira mais inteligente. Continua sem ver o mouse, né? Pô, que pena, tem outro jeito de ver. Então vamos lá, aqui está o circuito. A fonte Epsilon, força eletromotriz, e R, uma característica interna do teu gerador. E o Rão, aquele. Eu usei ali, eu desenhei um reostato, aquele que você consegue girar e variar, mas nós usamos uma década. Para quê? Para poder variar o perfil do consumidor. Repara que eu gosto de dar sentido aqui, não é só um resistor que varia. Não, é um perfil de um consumidor. Resistor, valor pequeno, muita corrente, grande consumo, vai pagar muito a conta no fim do mês. Resistência muito grande, um consumidor menor, vai pagar pouca coisa no fim do mês. Então, a década que nós usamos serviu para a gente poder variar e conhecer o valor da resistência. Eu não queria variar assim, eu queria variar conhecendo quanto vale. Tá? Então é por isso que nós usamos uma década. Uma surpresa está aqui, ó. Nesse gráfico que eu comparo o que eu chamei de RX, o R da década, com a relação V sobre I. Se vocês fizeram, você deve ter observado aí que tem um coeficiente angular próximo de 1, porém um linear que deveria dar 0, que não deu 0. E é uma bela reta, olha lá. A correlação deu 1,0. E aí? Como explicar isso? Chegaram nesse gráfico? Chegar é fácil. Explicaram esse gráfico? Professor, eu tive algumas considerações, mas não sei se tem que dar uma discutida melhor ainda. Estamos aqui para isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar uma tela aqui. Que aí talvez eu consiga botar o mouse aparecendo. Peraí. Deixa eu parar isso e fazer diferente. Vamos ver se funcionou agora. Opa, agora tem mouse. Agora sim. Tá, então tá bom. Então, peraí, esse aqui é o primeiro gráfico, tensão por corrente, para calcular o epsilon e o R. Tá, e aqui tá o que eu estou falando. Calculado pela lei de Ohm versus o reostato. Como assim? O que é V sobre I? V sobre I é o seguinte, olha, eu medi a diferença de potencial desse reostato e medi a corrente que passa por ele. V sobre I tinha que dar o R do reostato. Se vocês fazem a conta, ele dá sistematicamente maior. Quanto maior? Eu fiz o gráfico de VI por RX e deu 3,3 ohms sistematicamente maior. Opa, tem que ter uma explicação, que vai estar no relatório de vocês. Qual é essa explicação? Por que deu maior? Peraí, professor, me explica de novo, fazendo um favor, me perdi. Vamos lá. O que é o RX? RX aqui, ó, nessa tabela, é o valor do reostato, da década de resistores. Eu coloquei lá em 1, em 2, em 3, em 4, fui colocando. Tá bom? Falei, bom,
Mas eu vou ser chato, eu vou medir também pela lei de Ohm. Eu vou medir a diferença de potencial entre os terminais aqui do meu... Eu vou medir a corrente que passa, que atravessa o meu reostato, minha década, desculpa, a corrente que atravessa a década, está aqui o amperímetro, está aqui o valor de I, tá? E vou medir também a diferença de potencial entre os terminais aqui do meu reostato, da minha década. Porque se eu fizer V sobre I, eu tenho R. Então, V sobre I, essa coluna aqui, ó, deveria ser igual a R. Para minha surpresa, não foi. Caramba, a lei de Ohm está errada, então? V sobre I não dá o R? Se V a diferença de potencial entre os terminais da década e a corrente, o circuito aqui é único, é a corrente que passa pela década, V sobre I tinha que dar o R da década. O R da década está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá. Mas deu diferente. O que significa? Que a lei de Ohm, ela considera todos os aparelhos ali do circuito, e enquanto a década de resistores, você só tem a resistência dela própria. Peraí, então vamos lá. Que outros instrumentos do circuito? Tem a resistência interna do amperímetro, a resistência interna do gerador. E o fio, o próprio fio também. Isso. Então, peraí, vamos lá. Não vamos exagerar também. Primeira coisa, né? Primeira hipótese. Eu poderia falar, não, a década está descalibrada. Quando você coloca 4, ela mede outra coisa, está errada. Não, a década é boa. Essa década aí é uma década muito boa, resistores muito bem feitos, e eu consigo medir e verificar que a década é boa. Então, a coluna RX está correta. Não é a culpa da década. Mas você falou dos instrumentos, então vamos lá. O que enxerga esse voltímetro aqui? Tá? Ele enxerga a diferença de potencial entre esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Eu acho que eu não consigo, mas entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Tá? O que tem entre um ponto e outro? Bom, para um lado tem a fonte, não me interessa, mas para o lado tem a década mais o amperímetro. Esse amperímetro é ideal? Ele afeta o circuito? Já vimos isso em outra aula. Afeta? Afeta porque você tem que cortar o circuito e colocar ele no meio, né? Não, tudo bem. É assim que você monta, mas se ele fosse ideal, perfeito, maravilhoso, quanto que ele afetaria? Em zero? Ele não Zero. Se fosse, como eu falo, se fosse o amperímetro do Hardy, é zero, perfeito. Mas esse é um amperímetro real. Ele tem uma resistência interna. Então, talvez, se você mude ele de posição, já corrigiria esse erro. Perfeito. Se eu pego esse cara e coloco ele aqui, ó, Exatamente. o que acontece? O meu voltímetro vai enxergar só e exclusivamente a década. E a corrente vai ser, olha, a corrente vai ser, como isso aqui é uma malha só, tá vendo? Vai ser a mesma. E o voltímetro? Puxa, esse voltímetro, lembra, gente, ele tem 20 quilo-ohms por volt. Nós estamos mexendo aqui com ele no fundo de escala. Vamos ver aqui, ó. Que seja fundo de escala, eu falei aqui, eu devo ter falado. Qual que é o fundo de escala do voltímetro? Que seja, que fosse 1. Você teria um resistor de 20 mil ohms. É muito maior do que a década de 20 ohms. Então, esse voltímetro é ideal. Portanto, a corrente que flui aqui é a corrente única do circuito, é a que é medida pelo amperímetro. Tá? Então, se você pega o amperímetro e põe ele aqui, ó, o que acontece? O voltímetro não enxerga essa resistência. Tá? Portanto, V sobre I ia dar exatamente esse cara aqui. Por que não fez isso? Porque isso ia gerar outro problema. Se eu coloco ele aqui,
que esse V enxerga? A fonte mais um amperímetro. O que ele ia falar? Nossa, eu tenho uma fonte de força eletromotriz epsilon e resistência interna é R mais RA. Então, para onde você joga, você gera um problema, ou na década ou na fonte. Se você põe aqui, ó, esse coeficiente aqui, ó, angular, vai dar resistência interna mais amperímetro. Então, você ia jogar de um lado para o outro, só isso, você não ia ter como se livrar. O que tem que fazer? Conheça o teu instrumento de medida e desconte eventuais efeitos, como falou, acho que o Paulo. Ele está enxergando, além da década, um outro instrumento, no caso, o amperímetro. Então, é só descontar, ponto final, resolvido. Então não basta só mudar ele de posição. Você vai estar transferindo o problema de um lado para outro. Ah, tá. Afetaria a parte do gerador ali agora. Você vai achar que teu gerador tem resistência interna R mais RA. Ah, sim. Não, mas Verdade. é mentira, ele tem só R. O RA é um outro fator. Então, dessa forma que nós fizemos, nós conseguimos determinar quanto vale a resistência interna do amperímetro, 3,3 ohms, como um erro sistemático. Por que sistemático? Porque ele afeta todas as medidas aqui do reostato. Ele atrapalha, vamos dizer assim, de maneira igual, ele afeta de maneira igual, ele afeta de maneira sistemática, ele acrescenta 3,3 ohms em todos os valores que você mede. Pronto, descobrimos através de um coeficiente linear, que deveria ser zero, mas não é, que tem alguma coisa errada. E a coisa errada não é errada, é uma coisa inesperada, que pode ser explicada facilmente pela presença do amperímetro. Ou seja, as coisas têm sentido. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma coisa coerente, legal para fazer. Então, esse gráfico aqui, ó, que era o óbvio, tinha que dar V sobre I igual a RX. Não deu. A proporção é 1, ó, tá aqui, ó, 1,02. É muito parecida com 1. É uma reta, olha só, linear, ou correlação 1,00. Porém, tem um erro linearmente sistemático que afeta igual em todos os pontos. Tá aí. Pronto. Descobrimos mais um mistério. Que já sabíamos da... Tá? Não é novidade isso, não. Isso já é batido, isso aí já é sabido, né? Deveria ser. Tudo bem? Tranquilo, professor. O que mais? Próximo ponto, vamos lá. Aí tem as... Repara que, quando eu vou calcular a potência, eu tenho tensão e corrente, vou usar qual R? O R que é visto pelo gerador. O que o gerador enxerga? Ó, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, o gerador enxerga uma década, um voltímetro e um amperímetro. O voltímetro é ideal. Então, o que o gerador enxerga? Década mais RA, mais amperímetro. Por isso que eu faço meus gráficos como da potência. VI, e aqui eu não uso a década, eu uso a década mais o amperímetro, ou seja, V sobre I. E aí eu faço as potências e trabalho com tudo, interpreto tudo. Tudo bem? Aí então os gráficos de potência total em azul e potência útil aqui em vermelho. Como está na mesma escala, ele fica baixinho, mas se eu dou um zoom, ele faz isso aqui, ó, ele dá um mega, legal. Tudo bem? Já vejam que tudo faz sentido, tudo tem explicação. Quando é um R da década, não é um R da década. Eu prefiro chamar de perfil de consumidor. É um cara que consome muito, que gasta muito, que requer muita corrente, ou um cara econômico. Certo? Interpretar cada letrinha, cada componente desse aí. Tá? E a condição onde aquela energia da fonte passa para o teu circuito de forma que ele produza máximo de efeito, potência útil máxima, é uma condição
entre aspas, mágica, especial, onde algo da fonte iguala a algo do consumidor. Um casamento de impedância. Nesse caso, R igual a R. Tá? Então, é a condição de melhor aproveitamento. Certo? Vê que bonito isso. Um experimentozinho simples começa a ter um monte de interpretação. E podemos falar realmente de ótica, de ultrassom, de aula, de qualquer coisa aí. Tá? Tudo bem? O que mais? Veja como é importante interpretar. E é isso que eu gosto de encher o saco de vocês. Por isso que eu faço aquele monte de perguntinha. O que significa isso? O que acontece com o limite? Para onde vai? Qual o sentido? Dá um exemplo, aplica em outros lugares. Isso significa, vamos dizer, trabalhar com as ideias e poder interpretar e até extrapolar para outros fenômenos. Eu falei aqui já alguns, de ótica, ultrassom, por exemplo. Já estamos brincando com isso. Então, a próxima vez... Opa! Ô, professor, sobre Oi. o gráfico do um sobre o rendimento e um sobre a resistência, eu não entendi muito bem o que ele significa. É um gráfico... Assim, ó, fizeram, o que deu esse gráfico? Fizeram ele? É uma brincadeira matemática. O que deu esse gráfico? Qual a forma dele? Deu uma reta. Deu uma reta. Qual o coeficiente linear? Ixi, isso eu não fiz ainda, professor. E o angular? É 1. Quem que é um? O angular. É uma O reta. linear. O meu linear deu 1. O linear é 1. E o angular? Acho que 12,6. 12,6. Que esse número lembra vocês nesse experimento? Resistência interna. Resistência interna. Então, é uma outra maneira exótica, 1 sobre rendimento por 1 sobre resistência, de determinar pelo coeficiente angular o valor da resistência interna. Entendeu, professor? Por que isso? Como é que eu descobri essa sacada maravilhosa? Não, isso aí é uma conta idiota. Você não tem a equação lá que rendimento é igual a Rão sobre Rão mais Rinho? Sim. O gráfico não é 1 sobre rendimento? É. Então pega a equação e inverte. 1 sobre rendimento é igual a Rão mais Rinho sobre Rinho. Sobre a rão. Sobre Rão. Então eu posso escrever 1 sobre rendimento é igual a Rinho vezes 1 sobre Rão mais Rão sobre Rão, que dá 1. Deu 1? É o linear que deu 1. Tinha que dar 1 mesmo. Qual que é o angular? É Rinho. Pronto. Explicou. Você tem o modelo matemático disso aí. Eu só fiz essa inversão de eixos, tá? Para poder mostrar que você consegue chegar de outro jeito também nesse coeficiente, nesse resistência interna. É vamos dizer assim, uma brincadeira matemática. E aí tá. A gente consegue determinar aqui no 1 sobre rendimento, vou até mostrar aqui a curva. Compartilhar. Aqui está lá. 1 sobre rendimento por 1 sobre R dá uma belíssima reta, R2 igual a 1,00, cujo coeficiente linear, o angular, desculpa, é 12, é muito próximo do valor do R, portanto, deve ter alguma relação. E esse 1 é um fator numérico, 1. É o Rão sobre Rão, aquela equação. Então, se aqui em cima ainda,
eu calculei o errinho como esse coeficiente angular aqui, e o linear era o epsilon, se eu mexer com outras variáveis, eu chego em outras informações, ou seja, chego na informação de outro jeito. Brincadeira matemática. Já que os dados estão disponíveis, a gente pode fazer brincadeiras de monte aqui. Certo? O que mais? A maneira como você trabalha com os dados pode revelar números interessantes, ou de formas diferentes. Os dados são os mesmos. Então, não poderia chegar numa resistência interna diferente do primeiro ou do segundo método, porque, afinal, são os mesmos dados, do mesmo fenômeno, tudo igual. Eu só estou brincando para chegar na mesma coisa por outro, entre aspas, outro meio, porque os dados são os mesmos. Tá? Só uma outra maneira de mostrar. Diversão matemática, vamos dizer assim. Tá bom? Perfeito, professor. O que mais? Para mim era isso. Então, tá pronto para o relatório já. Sim, volta a dar essas finalizadas aí. É essa a ideia da live. Chegar aqui com tudo rascunhado, tira as dúvidas, agora refina, manda para lá e tira 10. Pronto, olha só. Mais fácil que isso. Estou te dando o gabarito hoje, é só você perguntar. Tem que fazer pergunta. Tem que eu falo demais, né? Eu falo mais do que vocês perguntam. Então, estou dando muita coisa de graça aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Tudo certo. Encerramos por aqui? Olha, por mim, pode encerrar. Bom, então, pessoal, finalizamos aqui. Vou parar a gravação dessa nossa live aqui de hoje.